M é a fase da divisão, tá? É a fase da divisão propriamente dita. É onde vai acontecer a mitose ou a meiose. Por isso que a gente chama de M, né? Porque M pode significar mitose ou meiose. Faz sentido? Make sense aqui? Ou não? Tranquilo. Então, ela enterra fazer uma grande preparação para a célula se dividir, tá? Nós temos o G1, fase S e G2, tá? É o seguinte, o G1 é uma fase de crescimento celular. É uma fase, tá? Cara, G1 vem de gap 1, né? Que gap é intervalo 1. Gap é intervalo, né? S vem de síntese, G2 é o gap 2, intervalo 2. Então é o seguinte, no intervalo 1, não é bem intervalo, não é que ela fica parada, muito pelo contrário, tá? Na G1, ela vai estar o quê? Crescendo, fazendo várias proteínas para quê? Para fazer o quê? A duplicação do DNA, que acontece na fase S. Tá comigo? A célula não quer se dividir? Ela pode se dividir com um DNA só? Não pode, ela tem o quê? Duplicar o DNA, né? Ela quer gerar duas células. Uma célula normal tem isso aqui de DNA. Ela precisa, então, o quê? Dobrar o DNA dela para depois dividir em duas células. Faz sentido o que eu falei? Ó, uma célula tem um DNA, tá? Para ela se duplicar, ela precisa fazer o quê? Um outro DNA, depois, ó, separar. Tudo bem até aqui? Vai um para cada célula. Então, assim, G1 é basicamente um intervalo em que a célula vai, tá? Armazenar o nutriente, formar várias proteínas muito importantes para fazer o quê? A duplicação do DNA dela, né? Todas aquelas proteínas, DNA polimerase e tudo mais que a gente viu, vão ser formadas aqui na G1, beleza? Então, uma fase de intenso metabolismo. Tá bom? Até aqui? Algumas células, por exemplo, neurônio se divide, faz divisão celular, neurônio. Músculo se divide, músculo faz divisão celular. E aí, galera? Não, Vitor falou que não. Só o Vitor fala. Vem, Carol? Não. Boa, vocês estão certos. Não se divide, não faz divisão celular. Então, eles estacionam, acho que não, Bel, não se divide, não. Então, eles, começam a fazer o quê? Começam a crescer, mas tem um momento que ele para. Ele vai entrar numa fase que a gente chama de G0, tá? G0 é uma fase que a gente chama de fase estacionária. Ele o quê? Ele vai parar mesmo de se preparar para crescer. Na fase G0, né, a gente, é onde a célula faz a profissão dela, tá? Faz a profissão dela, beleza? A profissão dela, beleza? Profissão lá de função, né? Botei profissão só para vocês entenderem. Mas ela faz a função dela. Por exemplo, o neurônio, ele está sempre estacionado em G0, ele está sempre em G0. Tudo bem até aqui? Beleza? Isso aqui tá. Vou botar fase M aqui para melhorar, né? Beleza? Tá? Tranquilo, pessoal? A G0 é essa fase. Se perguntar aí para vocês, tá? Aí na G1 ele vai o quê? Se preparar para o crescimento. Depois, na fase S, ele vai fazer o quê? Replicação do DNA, né? Tá aqui a fase S esquematizada pra gente, ó. A fase S, ó, o DNA vai entrar como? Depois da G1, o DNA tá assim. Quando terminar a fase S, né, o DNA vai estar como? Assim, né? Eu tenho aqui uma cromate, aqui eu tenho duas cromates, né? Cromates irmãs aqui, tá duplicada. Percebe? Eu tenho um cromonema simples, e aqui tem um cromonema duplicado. Fez sentido isso aqui? Make sense? Que eu falei ou não? Isso na fase S, tá? Boa. Beleza? E a G2? Galera, a G2 é uma fase que vai crescer mais a célula, né? Além disso, a preparação para a divisão celular. A célula aqui vai preparar para quando chegar aqui ter a divisão. Tudo bem até aqui? Bem simples, né, galera? É meio intuitivo. Porra, a intérfase é só uma fase em que a célula está se preparando para se dividir. Então, na primeira fase, antes, ela não duplicou o DNA ainda. Então, ela se prepara para o quê? Duplicar o DNA. Aqui ela vai duplicar na fase S. E na G2, tá? Isso é tudo intérfase, tá? Tudo isso é intérfase. E na G2, ela se prepara para quê? Para fazer a divisão celular. Tudo bem? Foi até aqui? Muito difícil? Não, né? Beleza? Só vamos falar de umas peculiaridades, tá? Da G1. Cara, vou falar de umas peculiaridades da G1 e de todo o processo, tá? Eu acho que tem só umas coisinhas que não estão aqui. Não tem problema não que eu desenho depois.
Na G1, só ver se não tá mesmo. Que aqui a gente já botou câncer, né? Tá certo. Na G1, tá? É um momento de crescimento. Cara, aqui, no final da G1, na transição para fase S, eu vou ter uma coisa que a gente chama de checkpoint, tá? Ponto de checagem, né? Vou botar em inglês para ser chique. Checkpoint. Beleza? É o checkpoint GS, né? É o primeiro checkpoint, tá? Beleza? Checkpoint GS. Que é o quê, cara? Para checar o quê? O que eu vou checar aqui? Eu vou checar, primeiro, se dá pra, tá? Eu vou até botar onde ele tá falando aqui, porque ele desenhou. Eu acho que isso aqui que ele fez, tipo, essa stop aqui é um ponto de checagem. Tá vendo? Todas essas bandeirinhas são ponto de checagem. O que serve esse ponto de checagem? É para eu checar se tá tudo bem com a célula, tá? Eu vou checar se a célula tá com proteína suficiente para fazer a duplicação. Eu vou checar se a célula tá preparada com bastante nutrientes, beleza? Para prosseguir no ciclo dela, beleza? E vou reparar o mais importante, cara, o mais importante. Eu vou reparar se ela tá com. Eu vou checar, né? Se ela tá com algum dano no DNA. Cara, isso é o mais importante, tá? G1 serve pra quê? Cara, ponto de checagem mais importante é o quê? Eu noto se tá tudo certo com a célula, se ela tá de boa, e eu noto se a célula tá com DNA ok. Beleza? Tudo bem até aqui? E o que acontece? Tá com dano no DNA. Eu vou parar, vou botar ela na fase estacionária, porque eu interrompo o ciclo, tá? Se tiver com dano no DNA, interrompo o ciclo e tento consertar. Beleza? Vou tentar consertar esse DNA. Porque imagina se ela vier com DNA quebrado, DNA zoado, com mutação aqui. Dá ruim, né? Beleza? Dá ruim. Somente eu não vou nem olhar, tá? Na primeira, geralmente no G1, eu nem consigo reparar muito mutação. Eu vou ver se o DNA tá quebrado, se não tá, se tem alguma falha no DNA. Até dá pra olhar algumas mutações sim, tá? Mas eu vou olhar aqui se o DNA tá com algum problema. Se tiver algum problema, eu tento consertar. Consertei, prossegue. Volta pro checkpoint. Ah, agora tá consertado, prossegue. Não consertou, cara? Beleléu, célula vai de apoptose, tá? Beleza? Se o problema prosseguindo de novo, tiver outro ponto de checagem, prosseguir o problema, apoptose. Quem lembra de apoptose? Apoptose é o quê? Apoptose é a morte celular, tá? Morte celular. Aqui a gente vai ter a apoptose propriamente dita, né? Que é a apoptose que só morre uma célula. Lembra disso? Que eu falei com vocês? Autólise, apoptose propriamente dita. A gente vai ter essa apoptose propriamente dita. A célula só ela vai morrer, né? Beleza? E, ó, tá tudo de boa, prosseguiu, dividiu o DNA de boa. Cara, aqui, perto da divisão, vai ter o quê? No final da G2, beleza? A gente vai ter um outro ponto de checagem, tá? Que é o ponto de checagem de 2M, beleza? Que aí sim, cara, eu vou estar muito mais preocupado com mutação. Será que na hora que eu repliquei esse DNA, teve mutação? Será que na hora que eu repliquei, deu problema? Pode ter dado. Se tiver dado problema, cara, assim, galera, existem reparos no G2? Existem, tá? Dá para reparar o DNA no G2? Dá. Mas assim, cara, na maioria dos casos, vai de apoptose, hein, cara. Vai pro caralho, entendeu? Se aqui já tiver com problema, a célula não quer ter chance, cara. A célula no segundo, ela não quer ter chance. Na maioria das vezes, se tiver com algum probleminha no DNA, a célula vai de beleléu, tá? Na G2, no segundo ponto de checagem. Tudo bem, galera? Estão entendendo esse negócio de ponto de checagem? Para checar se tudo certo. Para checar se a célula tá pronta para se dividir. Beleza? Principalmente eu vou olhar o quê, cara? DNA, cara. DNA, tá? Tem esse aqui da fase M, mas não é tão importante, não. Quando a gente tá falando de divisão, isso não cai muito para vocês, não. Tem um outro ponto de checagem aqui. Mas eu falo com vocês, tá? Para que serve isso? Quando a gente falar de divisão celular. Me lembre. Não, eu vou botar. Eu vou anotar essa porra aqui. Não vou esquecer, não. Beleza? Estão comigo até aqui? Entenderam o ponto de checagem? Muito difícil? Não, né? Tranquilo. Ó, estado de quinescência, é um bom nome para isso, né? É melhor que estado estacionário. Se você for fazer discursiva, estado de quinescência é mais chique. Se botar na discursiva. Beleza? E aí que tá a parada, cara. Tá até aqui no negócio. A maior parte das mutações, tá? Mutação pode acontecer por alguns motivos. Mas a maior parte vai acontecer quando? Vai acontecer na fase S. A maior parte das mutações, sem dúvida, acontece aqui, cara. Na fase S. Por erro na DNA polimerase. A DNA polimerase,
ela geralmente faz tudo certinho, mas ela pode acabar errando, tá? Tudo bem? Ela pode acabar errando e botando bases nitrogenadas erradas. Lembram disso, pessoal? Lembram dessa parada? Como é que a DNA polimerase atua e tudo mais? Eu dei uma aulona com vocês disso aí. Mas se vocês não lembram, beleza? Ela vai o quê? Complementando, né? O DNA, lembra? Mas ela pode acabar fazendo uma coisa errada. Ela pode acabar, por exemplo, temos aqui, ó, adenina, adenina, adenina. Aqui é o quê? Timina, timina. Ela pode acabar botando, sei lá, guanina. Tá certo isso? Tá errado, né? Ela vai consertar. Vamos consertar então. Ferrou, né? Não tem problema não. Se a aula for de base, depois perto das discursivas eu reponho com vocês. Mas aqui, ó, por exemplo, deu merda, né? Viram? Que aqui era adenina, não era citosina. Antes era assim, adenina, adenina, ele errou. Aí ele tentou reparar e fez merda. Acabou. A mutação aconteceu. Tudo bem? Se acontecer isso aqui, já era. A mutação aconteceu. E realmente acontece, tá, pessoal? Realmente acontece. Por isso que eu tô sempre checando se o DNA tá íntegro ou não tá. Tudo bem? O maior medo da tua célula é, perdão, não da tua célula. O maior medo do teu corpo é ter câncer, cara. Assim, então, assim, um dos maiores medos. Então, ele tenta se proteger do câncer de diversas maneiras diferentes. Tá? Tudo bem até aqui? Ponto de checagem serve para isso. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? E aí que tá. Toda mutação é câncer? Não. Nem toda mutação é câncer, tá? A mutação pode, pô, sei lá, fazer você ficar igual. Não tem problema não. Eu vou aqui dar um jeito. Toda mutação é câncer? Toda mutação é câncer, rapaziada? Não é. Por exemplo, X-Men, né? Então, é impossível, né? X-Men não condiz com a realidade, né? Mas, assim, surreal, né? O X-Men. Assim, pô, geralmente se você tiver uma mutação, tu não vai ficar com um olho laser, não. Pode ser que tu tenha um câncer, pode ser que tenha algum problema, beleza? Não vai ter olho laser, tá? Mas muito provavelmente você não vai conseguir isso. Não vai virar um noturno, cara, infelizmente. Então, assim, a maioria das mutações vai dar merda, tá? A maioria, vamos lá, vamos falar de forma bem esdrúxula mesmo. A maioria das mutações vai dar merda. Vai dar algum problema. Pode ser que dê alguma coisa boa? Pode, né? Tanto que assim, a gente só tá aqui desse jeito, você só tá aí todo bonitinho. Por quê? Por causa de mutações. Porque as mutações deixaram o corpo humano perfeito, tá? Beleza? Deixaram, não perfeito, né? Deixaram o corpo humano muito adaptado. Foram mutações que fizeram a gente chegar até aqui. Mas assim, cara, para uma mutação ser benéfica, vai morrer muita gente, meu irmão. Muita gente vai ter, por exemplo, tem que pegar, sei lá, 10 mil indivíduos. Do 10 mil, às vezes um vai ter uma mutação benéfica, porque o resto vai tudo mundo de arrasta para cima, né? Então, assim, porque a maioria das mutações não são benéficas. Quando uma mutação leva ao câncer, cara? Quando uma mutação leva ao câncer? Deixa eu ver. Quando uma mutação leva ao câncer? Tá ruim ainda? Vocês têm que falar, pô. Eu não tenho. Cara, eu tô treinando pra respirar fundo. Sempre falem quando tiver ruim. Estão vendo agora? Tipo, pô, namastê. Tem que ter um namastê do caralho, né? Pra tu ficar de boa. Mas vamos lá. Tem que ser um puta do namastê. Mas tô namastê, tô de boa. Estão conseguindo ver aqui ou não? Se não tiver, fala aí. Ih, fodeu. Tá, tá, calma que já vou mudar.
Cara, estão tentando derrubar a gente. Estão tentando nos derrubar. Tá indo agora? Pode ser o Ferreto de novo, meu irmão. Ferreto, mais uma vez, tentando derrubar a gente. É... É o INEP. Queria fazer uma piada, mas não vou fazer agora. No final da aula eu faço. Vamos lá. É... Vamos lá. Eu compartilhei a câmera? Nem sei. Vamos lá, galera. Vou compartilhar a câmera mais uma vez. Se der ruim, aí... Não, não esqueça não. Olha, tá. A maioria, beleza? A maioria das mutações dá merda, como eu falei, né? Muitas mutações dão merda. Algumas dessas mutações, tá? Principalmente quando acumuladas, podem gerar um problema muito grave, uma doença, né? Muito grave, que é o câncer, beleza? Vou explicar como é que isso acontece, tá? O Enem tá metendo louco, hein? Então, eu não acho que essa parada não vai cair no Enem, não, hein? Ó, sempre tem uma mutação, beleza? Quando tem uma mutação no DNA, no G2 eu sempre vou dar uma checada, né? Como eu falei, no G2 eu sempre olho as mutações, somente no G2, tá? Vai ter uma proteína chamada P53 que vai fazer o quê? Apoptose, hein? Tranquilo até aqui? Tem uma proteína chamada P53 que vai induzir a apoptose, tá? Beleza? Essa proteína é importante você ter anotado aí no teu caderno. P53, o que faz? Se tiver mutação, lá o quê? Induz a apoptose, tá? No, na célula. Tudo bem? Esse P53 é importantíssimo. Beleza? Sem contar que assim, sem contar que P50 não é só quando tem mutação, não. Porque às vezes, quando, por exemplo, se tiver algum problema na célula que ela não está conseguindo resolver, a maioria das vezes relacionado ao DNA, é a P53 que dá a finalizada na célula. É a apoptose na célula. Caso precise fazer a apoptose. Beleza? Uns detalhes aqui antes da gente prosseguir para o câncer. Vamos fazer mais alguns detalhes, cara. Coisas que não estão aqui. Pessoal, tem uma parada muito importante para a galera mais específica, que é o quê? Ciclina. Quem já ouviu falar de ciclina? Ciclina. Alguém já ouviu falar disso? Ciclina? Cara, as ciclinas. Assim, pessoal, isso é mais específico, tá, galera? Assim, quero Enem, simplesmente você vai cair. Mas as ciclinas, tudo bem? Ciclinas, lembra o quê? O que lembra ciclina? Oh, meu Deus, ciclo celular. A ciclina, beleza? Ela basicamente vai o quê? Elas são fatores, beleza? De continuidade do ciclo celular, tá bom? Porque o que explica, por exemplo, tá? O que explica, por exemplo, uma célula ficar em G0? Um dos motivos principais, são vários motivos, mas um dos motivos principais é o quê? A ausência de ciclinas. Não tem ciclina, não tem esse fator. Esse fator está na célula, sempre indicando onde que a célula está, tá? Beleza? Tem um gráfico de variação, beleza? Mas isso não vai cair para vocês, não. Mas, por exemplo, na G1, a ciclina está em alta. Na fase S, a célula precisa continuar crescendo? Não, ela tem que parar. Ela tem que gastar o metabolismo dela com o quê? Crescimento do DNA. Então, ele meio que na fase S, ele vai fazer o quê? Vai diminuir a ciclina. Depois, no G2, ele sobe a ciclina. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E quando que a célula sabe que tem que ter mitose? Quando que a célula sabe que vai iniciar a mitose? Muito específico, hein? Mas ó, a galera da discursiva, pessoal de São Paulo, alô São Paulo, quem tá aí de São Paulo? Vai fazer? Galera do Unicamp, Bel, tá? Acho que tu está de tudo. Ó, ciclina. Mais uma outra parada, hein? Mais uma proteína chamada CDK. Não, ai meu Deus, vou fazer Enem. Não precisa saber disso. Ó, ciclinas mais CDK. Isso a gente chama de quê? A gente chama isso de fator. Meu Deus do céu, isso é específico, tá? Não tenho medo disso. Fator MPF, tá? Beleza? Fator MPF, ele é o quê? Ele vai ser basicamente um complexo enzimático. Calma, pessoal, não se desespere, senão vai cair no Enem. Só para Bel e afins que vão fazer Unicamp e vida que segue. Fator MPF, ó, é o quê? São as ciclinas que eu botei
azul e a CDK eu vou botar em amarelo, tá? Ciclina mais CDK vai formar esse fator MPF. Esse fator MPF, ele é o camarada que vai dizer o quê? Quando isso se formar, quando a ciclina se juntar com esse CDK, que é uma outra proteína, tá? É quinase dependente de ciclina, isso aqui é em inglês, né? É uma quinase, tá? Entendeu? Não, entendeu? Mas quinase dependente de ciclina, tá? CDK. O nome dessa... Mas pode abreviar como CDK que tá certo. Vai formar esse fator MPF. O que esse fator MPF diz? O fator MPF ele vai falar: meu amigo pode iniciar a mitose, tá? Quando esse fator MPF estiver aqui na célula, ele vai induzir a célula a fazer mitose, tá? Quando a ciclina se juntar com a CDK. Quando eu tiver muito fator MPF, a célula inicia a mitose ou a meiose. Tudo bem, galera? Inicia a divisão. Nada bem, né? Eu sei que isso é difícil, tá? Se eu fosse me preocupar com uma coisa para o Enem, para especificar, seria ciclinas. Já bem específico, tá? Ciclinas pode ser que apareça num texto. O cara não vai se jogar aqui, que é isso. Não, ele vai te explicar o que é isso. E vai pedir para você relacionar. Se você vê esse nome ciclina, você sabe que ele está falando de ciclo celular, tá? Que é a ciclina que regula esse processo. É a principal enzima reguladora do ciclo celular. Tudo bem? Foi? Suave, galera? Suave? Tranquilo? Eu sei que não é tranquilo, não. Mas foi? Beleza. Ninguém nem responde. O pessoal tá em choque. Outra coisa. Já vi uns gráficos desses caindo em prova, tá? Isso é gráfico de quê? De quantidade de DNA, beleza? Quantidade de DNA no ciclo, beleza? Aqui é o seguinte. Por exemplo, eu vou botar... Aqui tá meio ruim, tá confundindo vocês. Mas, ó, por exemplo, quantidade no ciclo celular. Temos o quê? 2N. Tá, deixa eu botar aqui. 2N. Aí o pessoal fala, mas isso é coisa de... Isso que você falou é coisa de faculdade. Negócio que, cara, não é. Tem aqui, ó. Cadê o livro? Tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, rapaziada. Tá? Capital. Inclusive, é o livro favorito aí das... Algumas de São Paulo gostam do Campbell. Então, ó, é livro de biologia de ensino médio, hein? Então tá lá. Esse negócio explicado lá. Pra ninguém achar que tô metendo louco aqui. Ó, então pode ser cobrado sim, tá? De vocês. Ó, G1, S e G2, tá? A gente vai ver como o DNA tá nesse processo. Na G1 eu tenho o quê? 2N de DNA, tudo bem? E aqui o que vai acontecer? Temos a G1, 2N de DNA, tudo mais. Na fase S, vai acontecer o quê? A replicação do DNA, não vai? Então, vai de 2N, quando chegar no final da fase S, vai estar o quê? 4N. Concorda comigo? Concorda comigo? 4N. Estão de boa? Até aqui? Foi? 4N, 2N para 4N. Ó. E aí, estão vendo o gráfico, né? Ó. Aqui na G1 vai estar como? 2N, aqui é o tempo, né? Aqui na fase S vai para 4N, na G2 se mantém em 4N, e no meio da fase M o quê? Vai dividir, né? Então vai voltar pro 2N. Bem tranquilo, né, galera? Cara, não grava esse gráfico não, pensa, tá ligado? Tipo, só pensar, pô. Na fase S, na fase de duplicação, então na fase S vai crescer. G2 dividir 1, não, G2 se mantém, então 2N. Perdão, se mantém 4N. Tem que pensar, entendeu? Se tu entender o ciclo, você resolve o gráfico. Tá? Mas aparece, costuma aparecer em prova isso aqui, tá? Beleza? Esse é o que mais aparece. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui é um gráfico relacionando, em vez de botar G1, o que é? G1, ó, G1 mais S mais G2. Que fase é essa aqui? Qual é o nome dessa fase? Fala pra mim. G1 mais S mais G2. Qual é o nome dessa fase toda aqui? Vitão tá excelentemente brabo. Fase S. Não, fase S. Interfase. Fase S é bom. É interfase isso tudo aqui, tá? Então aqui, ó, se vocês perceberem, olha esse gráfico. Esse gráfico é o quê? É esse gráfico aqui, ó.
tá? Até a mitose. Mas sim, esse gráfico tá mal feito, né? Ele tá mal feito, esse gráfico aqui, tá? Ele tá faltando G12 aqui, tá vendo? Tá errado. Esse gráfico tá meio errado aqui. Esse gráfico aqui tá mais certo, tudo bem? Tranquilo até aqui, galera? Vamos agora falar do câncer. Como eu falei, a P53 é uma, a gente chama, tá? Essa proteína, a gente chama de proteína P53 mesmo, beleza? Mas a gente chama o gene que faz essa proteína de genes supressores de tumor. Tá aqui, né? Por que eu vou escrever isso de novo? O gene que faz a proteína P53 é o gene supressor de tumor. Então é o seguinte, esse gene é muito importante para impedir o câncer de acontecer, tá? Ele impede, ele mata a célula. O problema é o quê? E se acontecer uma mutação bem nesse gene? Começa a dar problema, né? Faz sentido? Porque se mutar esse gene, o gene P53, não vai produzir o quê? Proteína P53, que é uma proteína supressora de tumor, uma proteína que induz a apoptose. Proteína P53, né? Eu não vou ter, se tiver uma mutação aqui, eu não vou produzir P53. Então, o que acontece, meus camaradas, é o quê? Não vai ter apoptose, se houver mutação na P53. Outra parada para o câncer. Isso não basta para ter câncer, tá, galera? Beleza? Assim, pode ser que sim, tá? Depende muito da célula. Mas, aí que nós temos uma questão. Temos vários genes aqui chamados proto-oncogenes. O que são proto-oncogenes, cara? O que são proto-oncogenes? Cara, são genes que regulam a divisão celular. Genes regulatórios da divisão celular. Beleza? Por exemplo, lembra que eu falei da ciclina? São genes que regulam o quê? A produção de ciclinas, tá? Genes que, por exemplo, impedem que as ciclinas produzam em alta quantidade, tá bom? Regula o ciclo das ciclinas, faz várias coisas assim, tá, galera? Esses proto-oncogenes. Tranquilo até aqui? Se eu mutar esses genes, o que acontece? Perdi a regulação da divisão celular. A divisão celular começa a acontecer o quê? De forma descontrolada. E aí fodeu. Quando começa assim, provavelmente eu tô com o quê? Eu tô com câncer, tá? Mas não teria se o quê? Se eu tivesse a P53. Já que eu não tenho o gene P53, aí ferrou mesmo. Aí deu ruim. Aí deu ruim, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza até aqui? De boa até aqui? Ou não? Mas sim, são vários genes desses. Tem vários genes, tá? Então uma mutação só não basta, tá? São mais ou menos de 5 a 20 mutações, beleza? Nos proto-oncogenes para realmente inativar esses bichos. Beleza? Então, assim, é bem difícil de acontecer, tá? Não é bem difícil, mas é difícil de acontecer pra caramba, né? Estão comigo até aqui? Estão comigo até aqui ou não? Estão me acompanhando ou não? Isso é importante, galera. Não dorme agora, não. Estamos perto do final da aula. Garanto para vocês. Já estamos acabando. Então, assim, se mutar para oncogênio, a divisão celular começa a acontecer de forma descontrolada, beleza? E, possivelmente, se eu não tiver a P53 para me auxiliar, vai dar problema, né? E aí que tá a grande questão, cara. Aí que tá a grande questão. Tá? Muitas vezes vai dar câncer. Outras vezes, algumas mutações podem gerar uma coisa chamada tumor benigno, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso. Aqui. Não, acho que não. Acho que é... Ah, tá aqui. Ó, tá aqui. Boa, Bel. Temos aqui o quê? Tumor benigno. Ou neoplasia. Neoplasia é tumor, tá? Não é câncer, galera. Neoplasia não é câncer, tá? Não confundir isso. Neoplasia benigna não é câncer. Neoplasia maligna é câncer, tá? Beleza? Então, ó, tumor ou neoplasia benigna não é câncer, tá, galera? Neoplasia maligna é câncer. Tudo bem até aqui? Então, pode ser que forme o quê? Ou uma se acontecer alguns problemas como esses, pode ser que formem
uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna. Tudo bem? Beleza? A maligna é o câncer, né? Tudo bem? Tranquilo? Foi? E aí que tá a questão. O câncer não é formado por mutações? Não é só uma mutação que causa o câncer? São várias mutações? Então é o seguinte, o câncer é mais comum em idoso, não é? Já ouviram falar disso? Quanto maior a idade, mais seu risco de ter câncer. Por quê? Porque quando você está velho, qual a chance da tua polimerase ter errado? É muito maior, tipo, não é nem isso? A chance da tua polimerase ter errado pra caramba durante todos esses anos. Muito, né? Assim, por exemplo, vamos supor que a polimerase errasse a cada 5 anos. 5 anos ela erra uma vez. Vamos dar um exemplo, tá? Ela vai errar, eu não vou dizer que ela vai errar uma vez, mas ela vai mutar, fazer uma mutação no gene. Vamos supor que você precisa de 20 mutações para ter um câncer, tá? Não, 20 não. Tá certo. Não, 20 não. Vou botar para facilitar. Então, assim, a gente botar 5 mutações para ter um câncer, tá? Vamos lá, você tem 20 anos. Até agora não errou. Não faz isso, não. Você não. Você não. Tá? Fulano, beleza? Zezoca tem 20 anos. Zezoca tem 20 anos. Beleza? Zezoca tem 20 anos. E, beleza? Precisa de 5 mutações para ter um câncer. É foda, né? Precisa de 5 mutações para ter um câncer, tá? Vamos supor que a polimerase do Zezoca erre a cada 5 anos. Depois daqui, ele vai ter 25. Ele vai ter errado uma vez, né? Aqui faltava 5. Agora, 4. 30. Agora falta 3. 35. Falta 2 e assim por diante, até que vai chegar uma certa idade, tá? Beleza? Vai chegar uma certa idade. Eu não vou botar a idade aqui para ninguém ficar com medo, tá? E o que está acontecendo? Ele está acumulando mutações. Está acumulando mutações, acumulando mutações. Então, se o cara tiver com 80 anos, ele pode ter um risco aumentadíssimo de câncer, porque a chance dele ter mutações na P53 e no proto-oncogene de algumas células, tá? É muito alta. Concorda comigo? É muito alta. A chance dele ter acumulado, beleza? Muitas mutações nessas células. Tudo bem? Todo dia temos câncer. Discordo. Depois eu falo por ele. Acho que tá certo não. Mas nós temos mutações todos os dias. Agora, câncer não. Né? Temos mutações todos os dias. Agora, câncer não. Aí, vamos lá. Como eu falei, temos mutações todos os dias, tá, galera? Mas câncer não. Câncer é o quê? Câncer, beleza? É o quê? É quando acontecem mutações na P53 e nos proto-oncogenes, beleza? Levando à formação de um tumor maligno, tá? Beleza? É um câncer, é uma doença bem específica. Então, assim, é um pouco assim, extrapolar e dizer que a gente tem câncer todos os dias. Não, a gente tem mutações todos os dias, tá? Mas graças a P53, não chega a virar câncer, tá? Graças aos próton milhões de células suas que você fica a todo momento. Foda, cara. Estão vendo aqui agora? Estão me ouvindo? Beleza. Se é, por exemplo, Bel, tu perguntou o quê? É fácil ter mutações? Cara, então, é difícil, né? Mas se a gente pensar que nós temos milhões de células se replicando todos os dias, né? Pô, a chance de ter uma mutação numa célula é muito alta. O que garante que você não vai ter câncer? P53. O gene supressor de tumor. Vai garantir o quê? Cara, se mutou por exemplo, mutou um proto-oncogênio. Porra, vou o quê? Mutou um proto-oncogênio. Mato logo. Mato antes que essa célula se replique e passe essa mutação para frente. Entendeu? Pode acontecer o quê? Pode acontecer a supressão não acontecer de forma. Tem várias maneiras de a gente imaginar, cara. Se a gente ficar viajando, pode pensar. Por exemplo, necessariamente tem que ser mutações nisso? Cara, em 99% dos casos. Mutação nesses dois tipos de genes. Mas pode acontecer o quê? Pode acontecer só mutação no proto-oncogênio e, por exemplo, a P53 começar a falhar, não ver alguma célula passando, entendeu?
por algum motivo, sei lá, a parte do gene P53 sofreu uma, como é que é o nome? Parou de ser expressado, né? Parou de ser expressado, beleza? Parte do gene P53. Pode ser, mas assim, em geral vai ser o quê? Mutações no gene P53, mutações no próton cogenes. Abel, é muito difícil você, assim, não é fácil você ter câncer. Não é fácil. Difícil. Porque assim, o P53 é preciso, cara. Tipo, se uma célula sua tiver com mutação, ela mata, ela não deixa passar. Entendeu? Ela, não deixa, ela pode acabar deixando passar? Pode. Entendeu? Pode, mas é difícil pra caramba, entendeu, Bel? Bem difícil de acontecer, sabe? É, e assim, a gente tem que pensar que são genes específicos, não é qualquer mutação causa câncer, tá? São genes específicos. Próton cogenes e gene P53. Faz sentido? Make sense? Beleza. E, cara, o câncer é genético. Eu prefiro dizer que o câncer não é genético, mas o risco de câncer é genético, tá? O risco de câncer é genético, mas não é hereditário, beleza? Assim, por quê? Eu não posso passar um câncer, tá? Uma pessoa que tem câncer não pode passar o câncer pro filho, por exemplo. Não pode, não existe. Mas o quê? Pode ter o quê? Pode ter. O risco para câncer pode ser genético, tá? Então é o seguinte: se o camarada sofreu mutações, não é qualquer tipo de célula. Se eu, por exemplo, se fulano sofreu mutações na pele, teve um câncer de pele, por exemplo, tá? Fulano sofreu mutações na pele, teve um câncer de pele. Quer dizer que o filho vai ter mais chance de ter esse câncer de pele? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? A pele é uma célula somática, né? Uma célula somática. Não necessariamente. Assim, aí que vem a pergunta. O câncer do pai teve a ver com o quê? Foi aleatório ou ele já tinha uma pretensão? Ah, se já tinha uma pretensão para ter esse câncer, por alguma mutação, algum gene. Cara, tem genes que são o quê? São genes de risco para câncer, tá? Tem genes que algumas pessoas têm, beleza? Tá? São genes que algumas pessoas têm que aumentam o risco para câncer. O mais clássico é do câncer de mama, né? O câncer de mama tem um gene, esqueci o nome do gene, que aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, assim, por exemplo, câncer de mama, dá para você fazer até teste de DNA para saber se é hereditário, se não é, entendeu? Assim, o pai que teve o câncer na pele, esse câncer foi o quê? Foi um câncer atípico ou foi um câncer que teve a ver com a questão de ser genético? Também tem. Tem alguns que tem, tá, Bel? Assim, tem alguns genes que tem na próstata também, tá? E alguns outros tipos de câncer, às vezes a gente descobre, tá? Um gene que está causando aquela... Assim, não é que ele causa, mas ele aumenta o risco, né? Ele não causa o câncer, ele aumenta o risco, né? Da pessoa ter câncer, tá? É... Então é o seguinte, às vezes, por exemplo, esse gene, ele impede a P53 de funcionar, por exemplo. Entendeu? Temos algumas coisas desse tipo. Impede o gene... inibe o gene da P53. Às vezes um gene desse, que é um fator de risco para o câncer, inibe o gene desse. Mas assim, se o pai, vamos lá, o pai teve um câncer atípico. Quando tem câncer hereditário assim, ele vai ser do mesmo tipo? Ou pode ser vários? Então, cuidado. Ó. Vamos cuidar dos termos. Câncer não hereditário, tá? O risco para câncer, tá? É hereditário. Pode ser hereditário. O risco para câncer é genético, né? Então pode ser hereditário. Câncer não é genético nem hereditário, tá? O risco para câncer que é. Beleza? Então, assim, o camarada vai ser do mesmo. Ah, se for, por exemplo, vai ser do mesmo tipo, tá? Mas, cara, aí que eu vou falar para vocês. Câncer não é uma doença, são várias. Então depende muito, é muito. No caso particular, a gente tem que olhar muito pro caso particular, tá, Carol? Não dá pra gente generalizar tão fácil. No caso do câncer de mama, sim, no caso do câncer de mama, o caso daquele gene ali vai o quê? Vai induzir o câncer de mama, tá? Vai induzir o câncer de mama. Até teve o caso de Angelina Jolie, não foi? Foi a Angelina Jolie, cara? Acho que foi, né? Que ela retirou, né? Ela retirou. Não sei se ela retirou os seios todos, mas ela retirou matos ali, né? Dos seios, pra, por causa do risco de câncer que ela tinha, não foi? Então, assim, a propensão para câncer pode ser hereditária. Mas agora eu vou voltar para o caso daquele pai. O pai, é, o pai retirou. Perdão, o pai retirou, perdão. Esse pai, ele teve câncer de pele, tá?
Esse pai teve câncer de pele. Cara, esse câncer não tem nada a ver. Ó, esse câncer não teve propensão genética, não foi nada. Simplesmente ele teve o azar de ter esse câncer de pele. Por mutações que foram se acumulando, beleza? E ele teve câncer de pele. Tudo bem? Mutações foram se acumulando e ele teve câncer, tá? Ele vai passar essa propensão agora que ele teve. O filho dele vai ter mais chance de ter? Sim ou não? Não. Boa, Carol. Não vai ter mais propensão de ter câncer, não. Tá? O filho dele não vai ter. Beleza? E aí que tá a parada. Como que pode surgir, por exemplo, mas sempre vai ser assim? Depende, porque é o seguinte, se o cara tiver as mutações acumuladas, tá? Na célula, perdão, na célula, germinativa, a célula germinativa faz os gametas, né? O pai não passa o DNA das células somáticas para o filho, ele só passa o DNA dos gametas. Por exemplo, se ele mutar a célula germinativa dele, tá? Se mutar as células germinativas dele, ferrou. Entendeu? Se mutar as células germinativas dele, ferrou. O pai ou a mãe, né? A gente vai falar das células germinativas depois, tá? Célula germinativa dá origem ao quê? Espermatozoide, no caso do homem, e da mulher, dá origem aos ovócitos. Se tiver mutação nas células germinativas, provavelmente ele vai passar aquela mutação pro filho. Fez sentido, pessoal? Ou não? Fez sentido? Aí ele passa. Por quê? Qual o DNA que o pai passa pro filho? É o DNA do espermatozoide, e no caso da mulher, seria o óvulo. Agora sim, o pai teve mutações nas células germinativas. Aí sim ele passa. Aí sim ele passa pro filho. Aí, por exemplo, aí o fato dele ter mutações, vamos supor que ele tivesse mutações em protocongênetes. Pode ser uma propensão pro câncer pro filho. Pode aumentar o risco do filho ter câncer. Faz sentido? Faz sentido? Ou não? Então, assim, alguém que tem uma propensão pro câncer em geral. Tem gente que tem propensão ao câncer em geral, tá? Há vários tipos de câncer, diferente. Pode ser que ela passe sim essa propensão dela pro filho. Por isso que sempre perguntam, tipo, pô, teu pai teve câncer, tua mãe teve câncer, alguém da sua família teve câncer? Por isso sempre perguntam isso. Foi jovem, foi idoso? Ah, foi jovem. Aí o cara já sabe, porra, se teve jovem, muito provavelmente, ó, sei lá, se um parente seu, muito próximo, sei lá, pai, por exemplo, mãe, teve câncer jovem, porra, provavelmente é um câncer atípico, é um câncer que veio por mutações? Não, provavelmente foi por alguma propensão. Faz sentido o que eu tô falando? Porque, assim, é muito improvável. A pessoa ter câncer é possível. Tem vários casos de criança com câncer, né? Mas são isolados, tá? Não é tanto assim, não. É porque tem uma dramatização sobre isso, né? E tudo mais. Que, obviamente, todo mundo fica solidarizado com a situação, né? Tem o hospital da criança com câncer. Sempre tem concentra todos os casos ali, geralmente tem uma cidade ali. Mas se a gente for olhar todos os casos de câncer, é minoria, né? Não tem idade normal, Bel. Assim, não tem idade normal. O câncer sempre é raro, assim. É uma doença rara, né? Mas não é normal ter câncer, entendeu, Bel? Assim, é uma doença é rara. Mas, assim, depois de 60 aumenta muito o risco. A gente pode dizer, tá? Depois de 60 aumenta muito o risco. E tudo depende também da vida que a pessoa tem, né? Porque além das mutações, existem algumas outras coisas que podem aumentar o câncer. Mas antes de falar desses fatores que podem aumentar, né, a chance do cara ter câncer, vamos falar do câncer em si, né? Desse generalizar, como eu falei, o câncer são várias doenças, mas elas têm coisa em comum. Tá aqui uma imagem do câncer. Cara, o câncer foi dado esse nome porque ele parece um caranguejo, né? Entendeu? Câncer, se não me engano, em grego parece câncer em grego, eu acho que significa caranguejo, alguma coisa assim, cancro, né? Alguma coisa assim, é caranguejo. Por isso. Então ele parece caranguejo aqui, né? Então assim, lembra um caranguejo, não lembra? Por isso que chamaram com esse nome. Como é que funciona, cara? Como é que funciona? A célula cancerígena, perdão, a célula cancerosa, né? Não cancerígena, errado. A célula cancerosa, a célula do câncer, tá? É uma célula que ela se replica muito rápido, beleza? As células em geral, cara, elas se replicam de forma controlada, tá? As células, elas se reconhecem. Por exemplo, sua célula da pele, ela reconhece outra célula da pele tua. Então, por exemplo, tá? Tá faltando pele aqui. Tá faltando pele nesse espaço. Beleza?
essa célula está sozinha, entre aspas. O que acontece? Ela vai replicar, vai formar uma célula aqui, formar outra célula aqui, formar outra célula aqui, formar outra célula aqui, formar aqui, aqui, aqui. Agora ela está lotada. Ela reconhece que todas as células estão em volta e ela vai parar de se replicar. Concorda comigo? Ela para, não para? Se replicar, a célula normal. Agora, a célula cancerosa, né? A célula cancerosa, ela é foda. Por quê? Ela não tem comunicação. A célula cancerosa não tem comunicação celular, tá? Ela tem problemas na comunicação celular. Ela não consegue reconhecer células iguais a ela, tá? Então, assim, ela tem um pensamento do quê? Tá faltando célula aqui igual a mim. Vou iniciar o quê? A replicação. Então ela começa a replicar, 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 replicar. Uma célula normal agora pararia de se replicar, né? Beleza? O que a célula cancerosa faz? Ela não reconhece e fala, ih, tá faltando ainda, gente. Então ela começa a replicar mais. Replica, 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 replica. Porque ela não reconhece as outras células como iguais a ela. Entendeu? Então ela continua se replicando, continua se replicando, continua se replicando, continua se replicando. Tem até um artigo que fala que a célula cancerígena, ela tem um problema de socialização, né? Tem gente que fala isso. Ela tem um problema que ela não consegue reconhecer outras células iguais a ela, não consegue conversar com outras células, né? Se comunicar. O problema está na comunicação celular e no reconhecimento. Ela não reconhece. Então ela continua e começa a empurrar as células para fora. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Estão comigo? Estão acompanhando? Vai formar o quê? Esse aglomeradão, que a gente chama de tumor primário, né? Beleza? Aqui é o câncer já se formando, tá? Aqui é o câncer se formando. Já é o câncer já, tá? Se formando e vai cada vez crescendo mais aglomeradão de células. Beleza? Pode ser que algumas células, tá? Uma hora as células começam a se desprender desse aglomerado. O aglomerado fica tão grande, tá? Que ele começa a se desprender desse aglomerado. Aí vai formar as metástases, tá? Metástases são essas células que estão desprendidas do foco do tumor central. Isso é metástase, tá, pessoal? São as metástases do câncer. Beleza? São esses bracinhos. Que a gente chama de tumor secundário, tá? Qual o problema? A metástase ela é foda. Por quê? A metástase, ela não tá crescendo só, por exemplo, vamos supor que aqui está o limite da pele, galera. Aqui está o limite da pele. Vou botar aqui embaixo. Tá? Aqui está o limite da pele. Né? A partir daqui, galera, é tecido laminar basal, tecido vascularizado. O problema é esse. O problema é que começa a crescer, crescer, passou para o tecido vascularizado. Qual o problema aqui? Aqui tem uma veia passando sangue. Tá? E o fluxo sanguíneo vai fazer o quê? Quando o câncer chegar aqui, o fluxo sanguíneo vai o quê? Pegar a célula cancerosa e levar junto. E a célula vai migrar o quê? Para outro tecido. Pode ser pulmão, coração, entendeu? O problema do câncer é esse. O problema do câncer é principalmente a metástase, né? É a pior forma, né, que tem. Que a metástase é o quê? Tem alto risco de passar. Um câncer que tá em metástase, ele está em alto risco de passar para outros tecidos. Entendeu? Existe algum tecido ou região que a chance é maior? Como assim? Existe alguns tipos de câncer que tem alta taxa metastática, forma muito metástase, entendeu? Forma muito metástase. Por exemplo, melanoma. Melanoma é um câncer, assim, agressivíssimo, tá? Melanoma é um câncer agressivíssimo. Que o melanoma, entendeu? Depende do tipo de câncer. Cada câncer, tem vários cânceres de pele, tá? É, mas, assim, o melanoma é um dos piores cânceres de pele. Aqui no Brasil é o mais comum por causa do sol, né? A galera fica tostando no sol sem protetor. Até eu fazia essa parada, cara. Na época que eu era moleque, assim, eu ia pra praia, pô, eu cagava pra protetor. Aí, tipo, pô, depois tu vai começar a ter consciência. Tem até, tem até assim, tem uma galera do surf, cara, que, pô, de vez em quando aparece com câncer, assim, isso é comum, tá ligado? Que o pessoal, cara, assim, o protetor, ele não vai impedir de penetrar na tua pele o sol. Ele penetra, óbvio que vai ser em menor quantidade, mas, por exemplo, você vai ficar bronzeada se você usar protetor. Vai ficar bronzeada, entendeu? É importante pegar sol, é importante, mas pegar o protetor é o ideal, sabe? Pegar sol é importante, vitamina D, né, rapaziada? Mas eu não posso falar nada também, né? Não posso falar porra nenhuma. Porque eu também tô quase pegando sol, mas foda. Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
Pior que eu era rato de praia, meu irmão. Agora eu não faço mais nada. Não vamos pra praia nunca. Então vamos lá. Temos aqui, né, o nosso problema aqui, né? E aí o câncer vai fazendo isso, né? Vai o quê? Fazendo o quê? Fazendo isso aqui, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui. Vai o quê? Formando de metástase, né? Esses prolongamentos aqui, tá? E a metástase acontece isso aí. E qual, porque o câncer, ele é o quê? Então, ele tem o quê? Principal coisa do câncer. Crescimento desregulado, tá? Descontrolado. A gente pode chamar de, tá? Hiperplasia descontrolada mesmo, né? Ou divisão celular descontrolada. É possível reverter? Claro, né? É possível o câncer ter remissão. Depende do câncer. Tem câncer que não dá. Beleza? O que mais, galera? Telomerase. Todo câncer tem telomerase. Telomerase é o quê? Uma enzima que impede, beleza? O encurtamento dos telômeros, tá? Ah, você vai reverter metástase? Então, difícil. Metástase é difícil. É difícil, mas dá. Tem casos. Mas hoje está cada vez aumentando mais a chance de sobrevivência, tá? E remissão até. Beleza? É possível. Mas está aumentando cada vez mais. Já existiam vários casos, tá? Vários exemplos. Hoje em dia ter metástase não é uma sentença de morte. Mas, assim, é muito sério. Metástase é uma condição muito grave mesmo, entendeu? Mas não é necessariamente uma sentença de morte se a pessoa tratar. Beleza? Então, o que é comum em todo câncer? Ó, não tem apoptose, se ela não morrer. A ativação do gene da telomerase, tem telomerase. Telomerase o quê? Impede o encurtamento dos telômeros. As células não vão, elas são imortais. Elas podem sempre se dividir, que o quê? Sempre que o telômero encurtar, a telomerase vai lá e repõe o telômero. Temos o telômero aqui, ó. Temos o telômero. Encurtou o telômero. O que vai fazer? A telomerase vai lá e, ó, conserta. Entendeu? Conserta o telômero. Então a célula não para de morrer. Cara, angiogênese. Assim, os cânceres é tão filha da puta que ele faz o quê? Ele cria vasos sanguíneos em volta dele para se nutrir. Porque a célula, para se dividir, ela precisa de nutrientes, né? Então, assim, ele estimula a angiogênese, porque está tendo uma alta ali de metabolismo, um alto de metabolismo. Então, ele vai estimular o quê? A criação de vasos sanguíneos em volta dele para ele se nutrir. Beleza? Como bem falado aqui, alteração no glicocálix, ó. Alteração no reconhecimento celular e na adesão. Então, assim, ele não vai conseguir reconhecer se elas estão em volta dele. Então, ele continua se replicando. Beleza? Formar as metástases, né? Que vão invadir outros tecidos. Tudo bem até aqui? Ó, câncer, né? O que caracterizado do câncer, cara? É, câncer, né? Ele costuma o quê? Quando ele começa a avançar, ele costuma formar metástases, que são esses prolongamentos, tá? É, que tem alta chance de invadir outros tecidos, né? Então, assim, o que mais? Cara, algumas coisas que não estão aqui. Algumas coisas que não estão aqui é... Não, uma coisa só, por exemplo. A célula, ela costuma ser muito pouco diferenciada. Quando tem um câncer, eu vejo que a célula não tem nenhuma diferença. É quase uma célula tronco ali. Ela é quase praticamente indiferenciada. Tá? Se está assim, é porque ela vai se dividir muito rápido, beleza? Porque a célula que é diferenciada, já tem mais uma diferenciaçãozinha, ela precisa gastar mais energia para o quê? Formar algumas proteínas, coisas específicas dela. Agora, a célula que não está diferenciada, meu irmão, ela é só o quê? Membrana, núcleo. E ela continua replicando, replicando igual maluco, entendeu? Membrana, núcleo, citoplasma, acabou. Replica, 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 não tem que mudar nada nela, não tem que criar nenhum processo, nenhuma maturação, não, só vai se replicando. Então, geralmente eu vou ver o quê? Células pouco diferenciadas aqui, tá? Isso no câncer, tá? Núcleo anormal, geralmente vê um núcleo grandão, muito maior do que o núcleo normal da célula, tá? Beleza? E consome muito nutriente. Cara, ela vai matar o cara de desnutrição. Vai matar o cara de fome, entendeu? O câncer, ele mata geralmente o cara de fome, de desnutrição. Porque ele rouba tantos nutrientes do cara, beleza? Que, assim, o cara não sustenta o resto do corpo. Então, ele pode ter falência múltipla dos órgãos, parada cardíaca, falência respiratória, depende do tipo de câncer, tá? Mas ele vai matar o cara por falta de nutrientes mesmo. Ele absorve, na maioria dos casos, né? Tem outros tipos de morte que pode ser causados pelo câncer. Beleza? Até aqui tá indo? E pode acontecer, outra parada que pode acontecer é o quê? Perdi o que eu ia falar alguma coisa aqui, algum detalhe. Além do câncer, nós temos o tumor benigno, né?
Cara, não existe câncer benigno, tá? O pessoal fala isso. Câncer benigno não existe. Câncer é propriamente um tumor maligno. Então não tem câncer benigno. Existem tumores benignos, tá? Que são o quê? É todo aquele processo que a gente falou, só que o quê? Não tem metástase, cresce expansivo, tá? Células com núcleo normal. Então, assim, cara, toda vez que tem um tumor, seja qual for, você tem que sempre analisar, tá? Tipo, tumor e tudo mais. Se for câncer, tem que iniciar o tratamento. Se for um tumor benigno, cara, aí você, assim, tem que acompanhar. Porque tudo depende da velocidade de crescimento do tumor. Se o tumor está crescendo devagarinho, nunca vai ser um problema para você. Agora, existe tumor benignos que crescem de forma rápida, mesmo não tendo metástase. E eles podem formar o quê? Eles podem formar, é, tipo uma bolha, tá? Tipo uma bolha de células mesmo aqui, aglomerado de células, e ele pode começar a apertar seus vasos sanguíneos. Ele não vai invadir seu tecido, mas ele começa a apertar os vasos sanguíneos. Ele pode ficar tão grande a ponto de quê? Ele pode ficar tão grande a ponto de impedir o fluxo, tá? De sangue, beleza? E aí pode acabar matando você de infarto, alguma coisa assim. Entendeu? Pode matar você de infarto, mas é raríssimo, tá, pessoal? Não é raríssimo, é raro. Todo tumor tem que acompanhar, cara. Todo tumor tem que acompanhar pra ver o que que é. Beleza? Até que foi? Então vamos falar fatores de risco para câncer. Cuidado na hora, galera, da discursiva, Bel. Cara, não é célula cancerígena, tá? É célula cancerosa, tá? Cuidado com isso. Cancerígena é o quê? Que causa câncer. A célula do câncer, essa célula aqui não é uma célula cancerígena, é uma célula cancerosa, tá? Cancerosa. Porque é uma célula do câncer. Agora, cancerígeno, por exemplo, o cigarro é cancerígeno. O cigarro, ele o quê? Não é que ele causa câncer, ele aumenta a chance da pessoa ter câncer, tá? Assim, cara, eu acho que pô, o corretor vai ser legal, né? Mas vai que tu pega um filho da puta. Ele entendeu o que tu falou, mas usou o termo errado. Pode tirar ponto, né? Então tome cuidado. É, uma coisa que é cancerígena pode chamar de carcinogênico, né? Beleza? Tá? É, outra coisa também. E aí que tá a grande questão. Fatores de risco para câncer. Radicais livres, fumo, alcatrão, calor da fumaça. Vou falar de tudo aqui. AX. Não botou álcool não aqui? Cadê o álcool? Álcool também. Ah, não, já tá botando radical livre, né? Faz sentido. Então, qual é a grande questão, cara? Coisas que causam câncer. Pessoal, primeira coisa, lesões repetitivas, tá? Lesões repetitivas causam câncer por quê? Porque, por exemplo, tu tem uma lesão repetitiva, teu corpo vai sempre consertar aquela lesão, né? Então, por exemplo, tem uma lesão repetitiva, lesão repetitiva, lesão repetitiva, lesão repetitiva no mesmo lugar, teu corpo vai o quê? Sempre ficar replicando as mesmas células ali naquela região. Então, assim, se tu tem uma lesão muito repetitiva, pode ser que você tenha um problema, tá? Por exemplo, câncer, mas assim, cara, também não é assim não, né, galera? Um caso, por exemplo, por que que o cigarro, ele aumenta o risco de câncer das veias respiratórias, tá? Faringe, por exemplo. Por que que ele aumenta o risco de câncer de faringe, câncer de garganta, por exemplo? Por quê? Porque passa fumaça ali toda hora, passa fumaça muito quente ali toda hora. O que acontece? Ele começa a queimar, queimar, queimar aquele tecido, beleza? E teu corpo vai repondo aquele tecido, multiplicando aquele tecido. Então, assim, toda hora o cara queima aquilo. O que acontece é o quê? O que acontece é que a fumaça quente vai queimando, 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 replicando, 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 aumenta a chance do cara ter câncer ali, né? É charuto, câncer de boca. Por quê? Tá? O calor vai queimando a boca, queimando a boca, queimando a boca, queimando a boca, e teu corpo vai repondo, o corpo vai repondo, o corpo vai repondo. Pode acabar surgindo problema, né? Vai nessa, vai nessa. Não adianta, cara. Até se esfriar, ela vem mais. Não é pra tanto fumaça ali, então vem quente. Então, assim, esse lance de tu fazer fumaça esfriar. Valeu. Aí tu vai estar botando a fumaça toda na boca pra esfriar, né? Como é que tu vai esfriar a fumaça fora da boca? Tu vai ter que botar na boca, né? Então, tá queimando a boca. Então, aumenta o teu risco de câncer de boca, tá? Porque toda lesão repetitiva vai causar isso, tá? Então, cuidado com isso. Mais o quê? Mas nós temos, cara, nós temos algumas o quê? Algumas substâncias que são carcinogênicas, tá? Assim, cara, não é aquilo, cara. Tipo,
usar a substância, acabou. Cara, não. São coisas que, cara, você, tipo, remove o máximo que você puder da tua vida disso, beleza? Não é, por exemplo, vamos supor, processado. Processado, tá? Tem substâncias que são carcinogênicas, potenciais carcinogênicos, tá? Podem causar câncer. Então, assim, cara, nunca mais vou comer presunto, então. Se você puder, não come. Se você não sentir falta. Agora, pô, sempre gosto de um presunto com queijo. Cara, tu não come todo dia essa parada. Não come todo dia, pô, salsicha. Cara, não come essa porra todo dia, tá ligado? Come de vez em quando. Não vai no teu fim de semana comer. Aí não vai realmente ter nenhum grande problema, tá ligado? É sempre bom tu ir no nutricionista pra tu tirar tuas dúvidas sobre isso. Mas, cara, vai no nutricionista, tá? Mas, porra, cara, em geral, tá ligado? Corta essas merda, tá ligado? Tipo, corta mais o que você puder. Final de semana, dá uma aloprada e tudo mais, beleza? Mesma coisa, álcool. Se quiser beber, bebe, entendeu? Mas não bebe todo dia. Faz isso toda hora. Não bebe todos os finais de semana. Precisa fazer isso, entendeu? Precisa beber, tipo, pra caralho? Não, entendeu? Agora, cigarro é complicado. Porque o cigarro é extremamente viciante, cara. Tá? Então, o cigarro tem substância, a nicotina. É extremamente viciante. Então, se tu começar a fumar, vou fumar só final de semana. Quando tu vai ver, tu já tá acendendo um cigarro todo dia, tá? E aí tu vai ver, tu vai estar fumando direto, entendeu? Cigarro, sem dúvidas, o cigarro, ele é sinistro. Porque o cigarro, cara, ele assim, ele é extremamente carcinogênico, tá? Porque ele tem uma substância chamada alcatrão. O alcatrão, ele forma radicais livres, cara. Por exemplo, radical livre é o quê? Radical livre, né? Eu já falei, né, disso. Lembra que eu falei isso quando a gente está falando de bioquímica? Radical livre é o quê? Uma substância que tem alto potencial o quê? Oxidativo. Tá? Radical livre é extremamente oxidante. Qual o problema? O radical livre pode acabar oxidando o DNA. O alcatrão é extremamente oxidante. É um radical livre. Então ele pode o quê? Oxidar o DNA. Se oxida o DNA precisa de reparos. E tem alta chance de dar merda no reparo, né? Entendeu o que acontece? Entendeu? Álcool também, né? Álcool tem um potencial oxidativo menor que o alcatrão, mas tem. O metabolismo do álcool, né? Forma radicais livres. Alimentos processados também, alimentos processados pior ainda, tá? Não tão alto quanto o alcatrão, mas é ruim. E exercício físico também causa câncer. Que mais? Digestão lipídica causa câncer. Não, brincadeira, não é que causa câncer, pessoal. Mas é o quê? Respiração aeróbica. Se o. O quê? Calma. Calma que eu vou explicar pra vocês. Ó, foi só pra dar choque mesmo. Pra acordar. Respiração aeróbica cria o quê? Um dos produtos da respiração aeróbica. Quem me fala aí respiração aeróbica, galera? Respiração aeróbica pode formar o quê? No final. Vou botar aqui, respiração aeróbica. Pode formar o quê? Forma o quê no final? CO2 e o quê? E água, né? Só que pode formar, em vez de água, H2O2. H2O2 é o quê? Peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o quê? Oxidante pra caralho. E pode acabar o quê? Oxidando seu DNA, tá? Seu corpo tem maneiras para lidar com isso. Ele tem o quê? Por exemplo, enzima catalase, para eliminar isso aqui, né? Peroxissomos. Mas sempre que eu tenho aquilo próximo do meu núcleo é complicado, né? Então, assim, claro que aumenta o risco, né? De ter câncer. Mas, então não vou fazer exercício físico nenhum. Aí você, beleza, não vai aumentar, não vai fazer exercício físico para se proteger do câncer. Aí você tá o quê? Aumentando seu risco para diabetes, para obesidade, para, se você não fizer exercício, tá? Para hipercolesterolemia, colesterol alto no sangue. O que mais? Pode listar mil e uma doenças, tá? Aumentar o risco para osteoporose, né? Beleza? Porque você vai ter menor densidade muscular. Então, assim, ainda não tem validade esse estudo não, Carol, do protetor solar causa câncer. Só que botar parabeno, essa história do parabeno não tem tanta validade até agora, tá? Então, assim, se você não faz esse físico, trombose, aí o quê? Aí tu não vai fazer esse físico com medo do câncer. Cara, assim, o risco de câncer só aumenta com esse físico se você fizer exercício pra caralho. Sabe o que é exercício pra caralho? Cara, sabe quanto a OMS recomenda? Pelo menos o mínimo de exercício físico que tem que fazer? É 30 minutos de exercício físico 5 vezes na semana. Entendeu? 5 vezes na semana. Eles até às vezes abrem um lastro falando que é de 3 a 5, mas é 5. Entendeu? O mínimo.
Porra, tu não faz nem isso, tá com medo, tá ligado? Vai sair pra rua pra correr, tudo mais. Assim, porra, cara, aumenta o risco se o cara for o quê? Um atleta de alto rendimento. Porra, corredor, os caralho. Aí sim pode aumentar, né? Porque, cara, ser atleta, não, atleta profissional não é saudável. Não é saudável. Assim, existe uma falsa impressão disso. Ah, o atleta é o cara saudável. Atleta não é saudável, tá? Não é saudável ser atleta profissional. Fazer esse físico é saudável. Pra caralho, tá? Que vai eliminar uma porrada de problemas pra você, beleza? Então, agora sim, ser atleta profissional não é, pô. Não é. Então, às vezes, o cara, tipo, deixa saúde de lado pra ser profissional, pra ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então, assim, não é saudável, pô. Tu acha mesmo que o corpo humano foi feito pra correr igual uma maratona de 44 quilômetros, sei lá, toda hora? Não é, pô. Não é feito pra isso. Não é feito pra isso, entendeu? Então, assim, obviamente, ele vai ter esses problemas. É só ver jogador de futebol, cara. Jogador de futebol, quando o moleque tem, sei lá, o moleque do Fluminense, João Arias, tem quase a minha idade. O maluco parece que tem 40 anos, pô. Tem 40 sacanagem. Esculachou de João Arias. 38. Parece que tem. Pô, tá ligado? Tu vai ver um moleque de 17 anos, parece, pô, da idade do teu pai. Tá ligado? 17, 18, 20 anos, da idade do teu pai, pô. Caralho. Então, assim, tu. Pra tu ver, não é saudável ser um atleta de alto rendimento. Mas, né? Então, assim, cuidado com isso. Alcatrão, calor da fumaça. E agora aqui, outros fatores, tá? Qual o fator mais importante, cara? O fator mais importante, como eu falei, o maior risco de câncer está na divisão celular. Esses aqui são fatores que aumentam o seu risco de câncer, tá? Beleza? É aquilo. Cara, todo mundo tem um avô que fumava até os 80 anos, algum tio avô, pô, não teve câncer. Quer dizer que tu vai ter? Não, cara. Não quer dizer que tu vai ter, mas aumenta o risco pra caralho, tá? Tipo assim, tá implorando pra ter. Tá, ó, alguns fatores de risco para câncer, outro fator é o quê? Radiação, cara. Radiação aumenta o risco para câncer, tá? Radiação aumenta o risco para câncer. Raio ultravioleta, no caso do sol, e raio X, e tem o raio gama também. Raio gama também, tá? Aqui. Que a gente chama isso aqui de radiação ionizante, tá? Radiação ionizante é uma radiação extremamente energética, tá? Que o quê? Ele vai excitar os elétrons do DNA e vai oxidar o DNA, entendeu? Radiação ionizante, beleza? Temos aqui raios ultravioleta e raio X, e o raio gama. Raios ultravioleta, cara, costuma causar câncer de pele, por quê? Penetração na pele é muito baixa, tá? Penetração na pele é muito baixa, beleza? Do raio ultravioleta. Raio X já aumenta muito o poder de penetração, tá? Então, assim, ele pode dar qualquer tipo de câncer se tu ficar tirando toda hora. Por isso que não é bom você ficar fazendo toda hora raio-x, exame com raio-x, exame com raio-x, exame com raio-x. Não é bom, cara. Entendeu? Toda hora tu fazer exame de raio-x, pode acabar dando merda. Então, assim, por isso que o camarada que tá tirando raio-x, ele usa aquele avental de chumbo. Se protege todo, entra dentro de uma câmara de chumbo para se proteger, tá? Radiologista, né? O técnico, né, em radiologia vai se proteger pra caramba. Por quê? Porque ele fica o dia inteiro, cara, de 8 às 8 tirando raio-x, pô, né? Tanto que ganha adicional de salário, se aposenta mais cedo, tem várias vantagens, beleza? Ele fica, tipo, de 8 às 8 tirando. Se ele não tivesse proteção, ele ia ter câncer, com certeza. Tanto que, ó, o cara que descobriu o raio-x morreu de câncer, tá? Beleza? Morreu de câncer. Raio gama. Raio gama, cara, é muito comum a gente ver em que acidentes nucleares, mas principalmente o quê? É, principalmente bombas, né? Coisas assim, emitem muitos raios gama, bombas nucleares, né? É muito forte, cara. O raio gama, ele tem um poder de penetração absurdamente alto, mais alto que o raio-x. Então, assim, ele passa por qualquer coisa. Ele chega no teu DNA e com certeza pode causar um problema. Qual é a grande questão? A grande questão é que o raio gama, ele é tão forte que, meu irmão, ele mata tudo. Às vezes não dá nem tempo da tua célula se mutar, tá? O raio gama, ele mata muito fácil, entendeu? Ele mata a tua célula muito facilmente. Não dá nem tempo da célula ter mutação. Ele não vai só oxidar o DNA, ele vai matar a tua célula. Em geral. Depende, assim, você tá próximo de onde explodiu? Vai pro cacete. Tá distante? Aí vai ter menos emissões gama, e aí sim pode causar câncer, tá? Se você estiver distante da bomba, distante do acidente, vai o quê? Pode causar câncer em você, no momento da emissão, né? Beleza? Tranquilo? Tipo a galera que mora perto de Chernobyl, tá? Não pode mais, né? Bloqueado. Você tem que até, você não pode nem mais, se tu for passear lá em Chernobyl, você tem tempo para ficar lá, você não pode ficar muito tempo.
o medidor de radiação, se você não respeitar as limitações, tu pode ser até preso, inclusive, né? Tem velho que ficam lá, toda hora tem câncer lá. Então, por exemplo, você deve ter ouvido falar, né, que existe alguns tratamentos que usam radiação, tipo radioterapia, né? Aí tu fala, porra, o cara vai usar radiação para matar câncer. É aquilo, se ele usar em alta dose, mata as células cancerígenas, tá? Então ele vai fazer o quê? Usar radiação ionizante em altíssimas doses, beleza? Para matar o câncer, tudo bem? Aí mata as células cancerosas. Só que sim, é um tratamento complicado, que mata tudo que tem no caminho também, entendeu? Então, tipo, né, a radiação não vai escolher qual célula vai matar. Então não vai matar essa célula cancerígena, vai matar tudo que está no caminho, beleza? E aí, né, vamos falar aqui mais de alguns casos, né? Isótopos radioativos, por exemplo, iodo 131, SR90, Césio 137, Césio 137 tem aqui, ó, até botou, acidente de Goiânia. É o maior acidente radioativo do Brasil, né? Foi o Césio 137. Lá em Goiânia, né? Os caras descartaram uma máquina de algum centro radiológico, tinha Césio 137 ali. O pessoal pegou o Césio, passou no rosto, botou na língua, passou na orelha, deu pro amigo ver, deu pro parente ver. Uma galera morreu de câncer. Muita gente morreu de câncer. Tá? É um pozinho brilhante, né? Azul. O cara viu aquilo, pô, ele achou legal, entendeu? E levou para casa. Mas é por isso que foi erro do laboratório, né? De ter descartado no ferro velho. Porque tem um protocolo para descartar. Ó, iodo 131. Cara, muito comum ter isso, muito comum formar isso, né? Próximo de acidentes nucleares. Então, assim, cara, geralmente quando tem acidente nuclear, o pessoal sempre faz um tratamento, suplementação de iodo, para impedir que esse iodo 131 entre no corpo do cara. Estronço também, estronço no vento, né? Tem isso. Ó, vírus oncogênicos, vírus que causam câncer, né? É o HPV, por exemplo. O HPV ele tem alta chance de causar câncer, principalmente câncer de colo de útero, tá? Glande peniana é possível? É até possível, mas geralmente é câncer de colo de útero mesmo, tá? Muito mais perigoso para as mulheres, sem dúvida. Beleza? Então, assim, tem um lance da vacina, né, cara? Se você não tomou vacina ainda, toma. Não dá mole, não. Assim, se você for mais nova, conversa com seus pais sobre isso. Porque, cara, não tem jeito, tem que tomar. E, se eu não me engano, está disponível já em posto de saúde. Para homem também, se eu não me engano, não sei se está disponível. Eu, assim que saiu, eu tomei, tá ligado? Aí eu paguei mesmo pra tomar. Mas, assim, se eu não me engano, agora tá de graça. Eu não pode dar bobeira, cara, que vocês pararam. Anticoncepcional hormonal. Ah, mas, tipo assim, eu sou homem. Cara, pode ter. Eu sou homem, não vou ter nada, se eu tiver. Pode ter câncer, sim, de glândula peniana. Ah, mas é raro. Beleza. Aí tu pega essa porra e passa pra uma porrada de gente. Tá sendo responsável por tá passando. Porque, assim, às vezes, cara, no homem não é nem sintomático, tá ligado? Às vezes não aparece. Não aparece. O HPV ele pode ser silencioso na pessoa, pode não aparecer nada. Então, assim, você pode estar passando por de gente que tu não sabe, entendeu? Então, mesmos cuidados, né? Todas as doenças sexualmente transmissíveis, barreiras, cara. Usem barreiras, usem proteções. Então, esse é o ponto. Vamos lá. E vacina, que é o mais importante, né? Que já tem vacina para parada. Não tá que uma parte dos homens também não é exatamente. Não importa com essa parada. Tem que ter conscientização, educação sexual para isso. Anticoncepcional hormonal, cara. Assim, galera, não é anticoncepcional vai causar câncer. Pessoal, se você tomar uma moda caralho, pode ser que sim. E sim, pode aumentar o risco de câncer. Mas é aquilo, não é assim também não. Conversa com o médico, cara. Vai no médico, tá? Conversa com o médico para saber, tipo, a melhor forma de você tomar um anticoncepcional hormonal. Não é assim, vou tomar e vou ter câncer. Melhor não tomar então? Depende, cara. Às vezes é muito viável tomar, risco é bem baixo, se for tomado da maneira correta. Então, conversa com o médico para poder saber, se formar melhor, qual o melhor caminho para você se proteger, usar um método contraceptivo, né? Predisposição genética, como a gente já falou pra caralho aqui, né? Diagnóstico, biópsia, cara. Geralmente, a biópsia é o quê? Eu retiro uma parte do tecido e olho para as células no microscópio. Eu vou ver, por exemplo, se o núcleo da célula está muito grande, está desproporcional, né? Eu vou olhar várias coisas ali naquela cultura celular
para ver naquele tecido, né? Para ver se a célula é cancerígena ou não, né? Se no caso, se o tumor daquela célula é maligno ou benigno, beleza? Aqui, né, tem alguns exames, né, para câncer de mama, palpação, mamografia, né? Papa Nicolau, que é câncer de colo de útero, toda mulher tem que fazer. Para câncer de próstata, toque retal, PSA, beleza? Isso faz depois de 40 anos, né? Mas o PSA você pode, por exemplo, 40 anos, a partir de 40 anos, todo homem tem que fazer o toque retal, tá? O pessoal fica um misticismo, né? Pois todo homem tem que fazer o toque retal para poder garantir, porque a partir de 40 anos aumenta o risco para o câncer de próstata. Mas assim, não é para você cagar também com câncer de próstata desde sempre. Tipo, cara, busca assim, um médico, um endocrinologista, ou até o seu urologista, às vezes pode passar também, né? Busca um exame de PSA, tá? Porque assim, o PSA, se tiver muito aumentado, pode ser um grande indicador, tá? Um PSA, uma proteína inflamatória, né? Pode ser um grande indicador para câncer de próstata. Então, aí, por exemplo, você tem 25 anos, fez exame de PSA, deu alto. Aí tu faz o toque retal para ter certeza se você tem câncer de próstata, entendeu? E aí o médico vai lidar com isso da melhor forma possível. Então, vamos lá, cirurgias. Cirurgias a gente falou, não. Não, cirurgia a gente não falou nada. Cirurgia basicamente o quê? Eu retiro aquela camada de tumor para tentar diminuir o número de células. Radioterapia, né? Que a gente usa radiação ionizante. Por quê? Para matar o máximo de células possíveis, cancerosas. Imunoterapia, né? Anticorpos específicos contra células cancerosas. Cada vez melhorando mais as técnicas de imunoterapia, tá? Conseguindo criar anticorpos específicos para reduzir, até às vezes, dependendo do caso, causar remissão em tipo de câncer. Então, assim, está crescendo muito a imunoterapia. E o mais famoso de todos, quimioterapia, né, cara? Quimioterapia, eu vou usar, tá, algumas substâncias para impedir o câncer, substância química, né? Para impedir o câncer de prosseguir, né? Beleza? Tranquilo, galera? Então, assim, uma coisa, por exemplo, quando o cara tá fazendo químio, ele costuma ficar mais debilitado, né? Cai cabelo. Por quê? Inibe o quê? A divisão celular, né? Em várias células. Então, assim, a pessoa costuma ter alguns problemas, tá? Queda de cabelo é o mais comum. Mas, por exemplo, você percebe a pessoa que está fazendo quimioterapia, geralmente fica com a pele mais pálida. Por quê? Anemia. Porque a medula óssea não está renovando as hemácias. Então, uma coisa. Por que a pessoa que não está com anemia, ela fica coradinha? Porque o sangue ele é um importante fator de coloração da pele. Né? O sangue é vermelho, então ele deixa a pele corada. Aí o cara, quando está anêmico, ele fica pálido. Né? Então, como não está tendo renovação, né? Vou falar que o termo que eu já falei com vocês, eritropoiese não está acontecendo, o que acontece? Não está tendo renovação das hemácias, né? E imunodeficiência, porque não está tendo leucócitos. Então, a quimioterapia é um tratamento hard, mas às vezes é a melhor alternativa para certo tipo de câncer, né? Assim, tudo tem que ver qual tipo de câncer qual é o melhor tratamento possível, o melhor encaminhamento, né? Que tem. E também questão financeira, né? Pode mudar muito, cara, o estratégia contra, né? Porque assim, tem gente que tem dinheiro para, sei lá, ir lá para fora fazer um tratamento. Tem gente que tem que depender do SUS. Assim, nem sempre o SUS vai estar com. Cara, o SUS está melhorando muito com isso. Tipo, estão pegando máquina de radioterapia, máquinas recentes. Mas assim, nem sempre ela vai estar disponível para tu usar. Então, assim, às vezes o médico ele vai o quê? Vai pensar, o oncologista vai pensar numa estratégia para você, porque, sei lá, seu câncer é um câncer perigoso, muito rápido. Porra, taca na quimioterapia logo. Não vai arriscar. Vai esperar a máquina da radioterapia liberar para você? Não vai. Mas ele pode falar, pô, faz o seguinte, vamos esperar 3 meses para ver se tem uma radioterapia para você. Uma imunoterapia disponível. Vamos esperar 3 meses. Senão, aí a gente mede de novo e vê o que está acontecendo. A gente vai acompanhando. 3 meses você volta lá e faz o exame. Está crescendo. Taca na quimio. Não cresceu? Vamos esperar mais um tempo. Entendeu? Vai depender muito da estratégia, do tipo de câncer tudo mais. Tratamento adequado. Amanhã não, né? Próxima aula a gente fala de mitose e meiose. Tá, galera? Foi até aqui? Aulão hoje, hein? Gostei muito da aula. Fiquei feliz. Vocês me mandaram muito bem. Tamo junto, rapaziada. Pô, cansei. Sala foi